Muito bom, meus irmãos! Nós estamos iniciando a nossa TV Ágape, a TV da sua família, e hoje o programa está bem diferente, hoje o programa é especial, hoje o programa é em homenagem ao Dia dos Pais. Desde já, você papai aí recebe o meu abraço. Feliz Dia dos Pais! Hoje o programa foi feito com muito amor, como sempre, com muito carinho, mas hoje é dedicado a você, papai. Os quadros estão diferentes, mas para nós iniciarmos, já quero pedir que você já dá o seu like, já compartilha, porque hoje o programa está muito especial e já vamos iniciar com o nosso podcast. Irei bater um papo aqui, rapaz, com o presbítero Éder Reis. Ele deu um show aqui, vai dar um show. Vamos conversar um pouquinho sobre educar filhos. Vamos lá, primeiro quadro. Pessoal, nós estamos aí com o nosso podcast Ágape. Hoje o programa é especial, Dia dos Pais. Desde já, feliz Dia dos Pais para você que nos ouve aí. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça para você educar seus filhos no caminho do Senhor. E esse quadro aqui, a qual os irmãos conhecem, nós temos a honra hoje, o privilégio de receber conosco aqui o presbítero Éder Reis. Presbítero, aperta a minha mão aqui que eu já vou te apresentar. É um amigo, é um companheiro. O presbítero Éder, Alessandro e os meninos estão conosco aqui há muitos anos e é uma família que é um dos pilares aqui da Igreja Batista Ágape. É uma pessoa que soma com a gente, ajuda, enfim, eu tenho um carinho enorme. E qual o motivo do presbítero Éder estar aqui hoje? Já que é um programa especial, Dia dos Pais, irmãos, ele tem 2 filhos, o Samuel e o Otávio. Meu Deus, 2 meninos espetaculares, exemplos como pessoa, exemplo na escola, exemplo no esporte, exemplo de músico, e nada melhor que o pai para explicar para a gente como que se educa um filho assim, né, irmão? Então hoje o Éder está aqui, o nosso presbítero. Vou deixar que ele se apresente. Dê uma boa noite aí para o pessoal, presbítero, o pessoal te conhecer também. Só cumprimento o pessoal para a gente já começar. Pessoal, boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui. Pastor, obrigado pelo convite, de ter lembrado de nós para estarmos aqui nessa noite, né? Noite especial, Dia dos Pais. A você que nos ouve, que nos vê neste momento, quero desejar a você um feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe muito, te dê autoridade, sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Deus te abençoe muito. Ô Éder, antes de nós começarmos aqui, fala um pouquinho para a gente do Samuel e do Otávio, né? Essas bênçãos, esses tesouros. Hoje eles moram em Uberlândia. Explica Sim. O que eles estão fazendo lá. Pastor Samuel, ele vai estar se formando esse ano agora, né? Ele faz engenharia aeronáutica e o Otávio faz biotecnologia. Os dois estudam na UFA em Uberlândia, né? Irmão, só aí você já viu o naipe, né? Só pelo curso aí você já viu tamanha sabedoria dos meninos. São joias raras, preciosas, que Deus nos presenteou. Então nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor nos presenteou, nos deu esse grande presente para nós educá-los, né? Para nós dirigirmos, para nós estarmos encaminhando eles no caminho que devem andar, que é o caminho do Senhor. Muito bom, então vamos lá. Quero mandar um abraço para a Alessandra também, esposa do presbítero Éder. Alessandra também é uma companheira de jornada e ela também tem um grande papel na educação desses meninos. Presbítero Éder, qual a maior dificuldade hoje na sua concepção que nós pais enfrentamos em educar os filhos na presença de Deus? Na sua concepção, você viveu isso, seus meninos foram criados na igreja e como todo adolescente, certamente eles foram tentados a sair da igreja, como nós passamos por isso, e aí que tem que entrar a presença dos pais, né? Na sua concepção, qual a maior dificuldade hoje em educar os filhos na presença de Deus? Pastor, hoje eu creio que seja a internet uma das causas que dificultam, no caso, a criação dos filhos. Porque a internet, ela é boa e é ruim, né? Nós, creio eu, que devemos influenciar através da internet e não sermos influenciados. Verdade. Né? E nós podemos ver aí que várias pessoas têm se perdido através da internet. E eu creio que é um
uma das dificuldades maiores que os pais têm enfrentado hoje em criar os seus filhos. Sim. Outras coisas também, pastor, que eu vejo são as amizades, né? As amizades que os filhos têm, e realmente isso dificulta bastante, porque a gente tem que procurar inculcar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos, para que eles não tenham amigos que não sejam da igreja. Ô Éder, em relação ao que você comentou, é algo importantíssimo sobre o celular. O bom seria que os pais, né, observassem aquilo que os filhos estão vendo. Eu faço isso com certeza. Meus filhos. Eu já tive canais no YouTube que eu cheguei para radar, Felipe, esse canal aqui eu não quero que vocês assistam, está bloqueado, se acessar vai perder tudo, porque hoje tem muita gente maliciosa, instrumentos do inimigo fazem esses canais aí, e se os pais não tiverem ligado, como você mesmo disse, vai inculcar na cabeça dos nossos filhos princípios que não são bíblicos. Com certeza. Aí depois não adianta nem falar que é o diabo, porque o nosso papel de pai, né, Éder, é vigiar e acompanhar. Você falou muito bem aí sobre Verdade. A internet, então a gente que é pai, vamos ficar ligado nisso aí. Presbítero Éder, uma segunda pergunta aqui, aí já é mais da língua portuguesa, mas dá para a gente aprofundar um pouquinho aqui. Na sua concepção, qual que é a diferença de criar filhos e educar filhos? Porque o nosso português é muito amplo, mas há uma diferença, porque te conhecendo, você não criou Samuel e Otávio, você educou eles. Então, para os pais que estão nos ouvindo, qual que seria a diferença de educar e criar filhos? Pastor, eu creio assim que criar filhos seria você dar um suporte, principalmente material, né? Ou seja, levar ele no médico, levar na escola, dar assistência, no caso aí, quando criança. Isso eu creio que seja uma criação, no caso, né? Eu lembro de uma frase que, há uns anos atrás, o pessoal comentava muito na televisão: não basta ser pai, tem que participar. Acho que ela, não sei se é do Gelol, não sei se é Eu acho que sim, Gelol, acho que lembra, era né? do Gelol mesmo. Os mais novinhos aí não lembram, não, só da cabecinha branca, igual eu era. Não basta ser pai, tem que participar. Então eu creio que a criação é mais ou menos enquadra nesse sentido, sabe, na minha opinião. E você dá um suporte, né? Dá um suporte para que eles, no caso, não venham a ter necessidade de nada, principalmente na área material. Material, entendi. Né? Agora, educar, pastor, eu creio assim que seja algo diferente. Ou seja, através de nós, darmos exemplos para eles, o que seja uma educação, no caso, né? Falando com eles em obedecer, respeitar os mais velhos, estar, no caso, na igreja, porque na igreja também eles aprendem muita coisa com relação à educação. É verdade. E, inclusive, quando nós começamos a educar, vamos dizer assim, os meninos, eles, em todos os cultos que tinham na igreja, a Alessandra colocava eles nos primeiros bancos da igreja, principalmente na hora do louvor, sabe, pastor? Por quê? Porque através, no caso do louvor, da adoração a Deus, eles puderam aprender algo mais que o Senhor transmitia para eles através do louvor. É onde... E para quem não sabe, pessoal, o Otávio e o Samuel, nessa área de música, eles são referências. Os dois, tanto o Samuel quanto o Otávio, são tecladistas, né? E com uma voz também, eles foram agraciados com esse dom de Deus. Então, ele já está contando aqui que já tem um dedinho aí, desde pequenininho, já colocando para participar do louvor. Desculpa, Éder. Não, tranquilo. Pode ir. Inclusive, é isso mesmo, pastor. Eles realmente, desde criança, eles ficavam na frente, nos primeiros bancos da igreja, onde realmente eles assistiam e cantavam louvores, sabe? Desde criança a gente já ensinou para eles isso daí. Eu creio que isso aí faz parte de uma educação, né? Como educar um filho, a permanecer na presença do Senhor. E eu vejo que hoje em dia
há uma dificuldade muito grande de alguns pais fazerem isso daí. Então, se você quer que seu filho, no caso, permaneça ou esteja na presença do Senhor, faça isso. Eu creio que seja uma opção a mais que você vai ter. E você vai ver como vai mudar, né? A criança, quando ela senta no primeiro banco, quando ela ouve o louvor, quando ela participa do louvor, aí sim, há um interesse maior dela própria, sabe? De um dia se tornar um músico ou uma pessoa, um levita na casa do Senhor. Não é só trazer para a igreja e deixar o menino não, à vontade solto, não. Né? A gente sabe que a criança não tem a maturidade de um adulto. Com certeza. Mas, poxa, põe do lado para participar do culto, né? Se fica 2 horas vendo a televisão, não pode ficar 1h30 assistindo o culto. Não é, presbítero? E Provérbios 22, versículo 6, muito conhecido, diz assim: ensina a criança, ali tem um detalhe que a gente não pode deixar passar em branco. Ensina a criança no caminho que vai andar, não é o caminho, é no caminho, ou seja, como que a gente ensina os filhos? É estando no caminho, ou seja, é dando exemplo, como você falou, é mostrando a eles com a nossa vida. Mas, Éder, vamos lá, bate-papo tá gostoso aqui, mas o tempo voa, nunca vi isso, rapaz. Vou fazer uma terceira e penúltima pergunta para você. Como toda criança, como todo adolescente, certamente o Samuel e o Otávio faziam as suas artes, faziam as suas bagunças, que é natural, quem nunca fez, né? E hoje tem uma psicologia aí, dizendo que não se deve corrigir, que não se deve disciplinar, não falando mal da psicologia, é uma área que eu amo, estudo, respeito, são instrumentos de Deus aqui na Terra, mas tem uma linha aí que diz que hoje não pode corrigir, não pode disciplinar, senão o menino fica revoltado, o menino nasce com trauma, e sendo que na nossa época não tinha isso não, meu irmão. Nossos pais, se precisasse for, descia o pau e ninguém nasceu com raiva não. Tem até um ditado que pé de galinha não mata pinto. E como você, particularmente, fazia dessa correção com seus filhos? Qual a forma que você lidava? Porque, exemplo, eu vim de uma linha, eu sou filho de pais separados, e o meu pai tinha uma linha que eu, particularmente hoje, eu não concordo, porque o meu pai, a Bíblia manda você disciplinar, mas o meu pai já era pesado, ele me deu uma surra só, ele pegou um chicote de cavalo, e ele me deu uma coça, assim dizendo, uma surra, que na primeira reada eu urinei de tanta dor. Então esse sistema, isso não existe. Agora, disciplinar é uma coisa, agora agredir já é outro contexto diferente, né? Mas qual a forma que você usou de correção com seus meninos? Até para os pais que estão nos ouvindo aí aprender. Pastor, é interessante que um tempo atrás, quando ainda eles eram crianças, né, 5 anos para 6 anos, eles eram crianças. Aconteceu um fato que a partir de então nós começamos a disciplinar eles de uma forma que eles pudessem entender. E desde já nós já colocamos para eles os versículos da Bíblia que falavam sobre isso. Lá em casa tinha uma vara, sabe? A vara ungida, uma né? Vara ungida, a vara de Arão. Abençoada. E aconteceu um fato uma vez que perto da minha casa tinha um mercado, tem ainda um mercado, e o Otávio e o Samuel, eles foram comprar algo que minha esposa tinha pedido para eles comprarem lá. No entanto, no dia lá que aconteceu o fato, que eles compraram o que minha esposa pediu, chegando em casa, o Samuel falou assim: pai, o Otávio pegou um chocolate lá no mercado. E não contou. E não contou. E está com ele. Ih. Rapaz. Pra quê? Pastor de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Falei: vem cá, Otávio, vamos lá agora no mercado. E ele já foi assim, sabe, meio receioso de acontecer alguma coisa. Peguei ele e falei assim: vamos lá no mercado agora. Aí cheguei lá no mercado lá e falei assim para ele: devolve o chocolate que você pegou sem pagar e sem falar para ele agora. Aí o senhor lá falou assim: não vai bater nele não, ele é criança e tudo mais tal. Eu falei: não, devolve para ele e pede perdão para ele agora. Sim. E o Otávio assim, começando a chorar, né? Porque criança ainda. Sim. Pegou o chocolate, devolveu e pediu perdão para aquele senhor.
Eu falei, o resto agora é comigo lá em casa. Não, não vai bater nele não, não vai fazer nada com ele não, o senhor falando para mim. Sim. Eu falei, não, a gente vai conversar lá em casa. Deixa comigo. É. Tem a varinha de Arão. Aí chegando lá em casa, né, eu falei assim, Otávio, você vai apanhar hoje porque você tem que aprender a não fazer isso. Né? Nós nunca te ensinamos coisas dessa natureza, então você vai apanhar hoje por causa disso. E independente de que seja você ou Samuel que se tornar a repetir esse ato, vocês dois vão apanhar também. E aconteceu, sabe, pastor? Eu me lembro que a gente corrigiu o Otávio, nunca mais ele fez isso, sabe? E você fez o correto por quê? Antes de bater, primeiro, você não corrigiu ele com ira. Segundo, ensinou a ele o princípio certo. Terceiro, e disse por que ele estava sendo disciplinado. Verdade. E quarto, corrigiu. Você fez todos os passos certos. Onde que os pais erram? Corrige na hora da ira, corrige o filho sem explicar o motivo. Na frente das pessoas. Na frente das pessoas, aí a correção, ao invés de ser boa, se torna pior, né? Verdade. Mas aí teve essa varinha. Teve uma varinha abençoada e eu, mas Alessandra, nós falamos para eles, ó, se acontecer de novo, ou algo que desobedeça, no caso, a nós, a varinha vai ficar guardada aqui em casa para ser usada novamente. Isso, caso precisar. E a varinha dói. Dói, meu pai. É. Ô Ed, tem outra coisa também, ensinando para os pais. Nós falamos aqui da farinha ungida, mas a disciplina vai mudando de acordo com a idade. Vou dar um exemplo, o menino fez 16 anos, exemplo. Ele já não tem tanta necessidade de apanhar com vara, a não ser se fizer algo grave, mas ele já partiu que de uma certa idade, muda a disciplina, exemplo, corta os privilégios, igual hoje, fez o que é errado? Está sem o celular, não vai sair hoje de casa, está sem o videogame, porque às vezes a pessoa acha que disciplinar é só bater, não é isso, é fazer igual você fez, é ensinar o motivo que a pessoa errou, não fazer na hora da ira, longe das pessoas e cortar o privilégio. Com certeza. Não, presbítero. Pastor, nós, há uns anos atrás, a gente assistiu um programa na televisão chamado Super Nani. Super Nani era uma argentina, lembra, né? Eles falavam que era até cristã. Ela era cristã, ela é cristã, né? É cristã, né? É. Então ela ensinava a educar os filhos. Várias famílias a educarem os filhos. E o que acontece? Lá tinha o cantinho da disciplina. E nós assistíamos esse programa, nós quatro lá em casa, eu, Samuel, Otávio e a Alessandra, assistíamos esse programa. Foi onde eles aprenderam muitas coisas com ela, entendeu? Legal. Porque, às vezes, ela ia em casas que era só bagunça. Então, ela ensinava o que não poderia fazer. E, através disso, eles foram aprendendo também, sabe? Entendi. E algo que o Senhor nos ensinou também, pastor, foi o seguinte: jamais nós falarmos coisas de adultos para criança juntos. Isso aí. Perfeito. Ou seja, dentro de um carro, por exemplo... não falar mal de igreja, de pastor, de fulano, isso. Porque a criança está ali, ela está ouvindo, antenada, justamente. Já cresce. E isso aí foi um ensinamento que nós aprendemos com o senhor aqui, pastor. Obrigado. O Éder, olha lá o tempo. Olha, vamos fazer a última pergunta para encerrar. Quais são os erros que um pai não pode cometer ao educar o filho? A última pergunta para nós encerrarmos esse bate-papo tão gostoso. O Éder é bom de prosa, gente. Isso aqui, se deixar, a gente vira a noite conversando. A última pergunta para nós terminarmos aqui. Então, vamos lá. Quais são os erros que um pai não pode cometer ao educar um filho, presbítero? Pastor, eu acho o seguinte, que mentir, xingar, desvalorizar a criança ou adolescente perto de terceiros. Verdade. Ou seja, afirmar coisas que não se deve. Por exemplo, você é um burro. Verdade. Fulano de tal é melhor que você. Você não aprendeu isso, aquilo. Entendeu? Você não melhora. Você não melhora. Então, são coisas assim que degrine a imagem da pessoa, né? do filho, e vai no caso. criando uma autoestima na pessoa baixa, né? A pessoa cresce com aquilo impregnado nela. E a pessoa fica pensando naquilo, né? Meu pai me chamou de burro, meu pai me fez isso, fez aquilo comigo. E a pessoa lembra. Claro, a personalidade do adulto é formada nessa idade, de criança. E uma outra coisa, pastor, que eu queria deixar assim para aqueles que estão nos assistindo hoje, é o seguinte, em termos de incentivo, sabe?
não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, mas o incentivo, no caso, aos filhos, ajuda muito na criação e na educação. Por exemplo, principalmente na educação, né? Na criação já, como eu disse antes, no meu ponto de vista, né? Seria o suporte, no caso, para a pessoa ter... A necessidade básica. Necessidade básica. Então, na educação, por exemplo, quando Samuel e Otávio, eles ganhavam algo assim, que eles ficavam felizes, entendeu? A gente saía com eles para comemorar. Fazia parte da festa. Fazia parte, juntamente com eles. Por exemplo, o dia que o Otávio foi campeão de peteca, campeão brasileiro, nós saímos com eles lá. O que ele gosta? Comer peixe. Vamos comer peixe. Né? Perfeito. Se alegrar com os filhos. O dia que o Samuel, no caso, passou, inclusive, lá, que, né, foi uma comemoração imensa na minha casa, que passou na faculdade, vamos comer pizza. O Samuel gosta de pizza. Então, é um incentivo, sabe, que a gente dava para eles, para que eles, no caso, se sentissem valorizados. Claro, pela conquista. Perfeito. Pela conquista, por serem meninos de Deus, abençoados e agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por isso também. A gente sempre fazia isso, sabe, pastor? Perfeito, Éder. Irmãos, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo aqui. Como eu falei, se virar aqui, meu irmão, a gente vai longe. O presbítero Éder, obrigado por você ter vindo aqui. Você sabe o carinho, o respeito que a gente tem com você, com a Alessandra, com os meninos. E parabéns aí pela educação que você deu aos seus meninos. Eu sou suspeito para falar que eu amo aqueles meninos. Servem a Deus aqui com alegria. Hoje eles estão emprestados, hein, lá na Presbiteriana em Uberlândia. Emprestados, porque eles são agapianos. Beijão, Samuel. Beijão, Otávio. Presbítero Éder, despede do pessoal aí. Vamos terminar esse papo. Um abraço a todos vocês. Pastor, obrigado pelo convite. E a você, pai, que seja feliz juntamente com a sua família, com seus filhos. Deus te abençoe ricamente. Muito bom, meus irmãos. Vamos dar sequência ao programa aí, programa especial Dia dos Pais. Próximo quadro. TV Ágape, especial Dia dos Pais. O presbítero Éder é referência. Todo mundo aí conhece o Otávio e o Samuel. Duas bênçãos, um abração para eles. Vamos agora para o próximo quadro. A Camila agora vai fazer uma outra homenagem aí, um outro quadro de homenagem ao Dia dos Pais. Camila, quem está com você aí? Hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, nesse programa especial de Dia dos Pais, nós estamos aqui com um pai muito especial, de uma família muito amada e querida da nossa igreja, o nosso irmão Eldo, que vai nos contar aquilo que o Senhor realizou na sua vida. Primeiramente, boa noite, Eldo. Boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer imenso para a gente te ter aqui. Eu queria que você começasse contando quem era Cristo para você antes. Boa noite, a paz do Senhor a todos os ouvintes. É muito interessante que é um peso de satisfação, de alegria muito grande estar aqui nessa noite, nessa oportunidade, pela experiência, pela vivência que nós temos até os dias de hoje. O peso de Jesus na minha vida é tremendo. Deus tem feito maravilhas na minha vida, tem me trago alegrias, satisfações, anseios que eu não tinha antes alcançado, hoje Ele me satisfaz, tira todo o vazio do meu coração, me enche da Tua plenitude, da Tua presença, da presença do Espírito Santo de Deus. E eu tiro por base o texto do jovem rico, que está no livro de Lucas 16, também Marcos 19, Mateus 19, Marcos 10, que aquele jovem foi questionar a Jesus e com toda aquela riqueza que ele tinha, todo o poder, toda a sabedoria que ele tinha, toda a vivência, experiência de vida, como tiro base por mim, e ele perguntou a Jesus o que ele faria. Jesus simplesmente, eu vou resumir a minha vida nessa questão. É uma questão de entrega. Dá tudo que você tem aos pobres e segue-me. A questão X do texto é o segue-me. Seguir a Jesus. Jesus enche e preenche o seu coração. Ele te dá vida e vida em abundância. Essa é uma base muito concreta que eu tenho na minha vida, que eu desejo passar às pessoas que andam atrás de riqueza, de satisfação própria, de ego, de ostentação. Só Jesus preenche todo o vazio do seu coração. Então eu dou uma sugestão ao meu ouvinte, onde quer que você esteja,
pela experiência que eu tenho, pelo amor que eu tenho ao meu próximo. Se entregue. Entregue a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como diz o texto, João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa questão, essa é a fórmula, a senha que eu tenho para passar pelo meu ouvinte. Eldo, depois de estar aqui firme, eu creio que também é uma grande alegria, porque não só você está, mas toda a sua família, os filhos, a gente vê os netos, todos os participantes, né? Já que a gente está aqui, um programa especial de Dia dos Pais, eu queria que você falasse um pouco sobre essa alegria. Creio ser uma alegria muito grande para um pai, né? Amém. É uma alegria tremenda, imensa. Existe uma palavra no Antigo Testamento que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é mandamento. Está entre as 8.000 e poucas bênçãos que vêm sobre nós a partir do momento que você esteja submisso a Jesus, ao reino. Então, assim, é maravilhoso você ver a família, como eu tenho a minha, filhos que levam uma conduta digna diante do Senhor e diante dos homens. Eu só tenho a falar que é bênção. Para você, pai de família, que é o Dia dos Pais, te aconselho a andar com Deus, a buscar a presença do Senhor. Aqui é o melhor lugar. Eldo, e orar pelos filhos, né? A Bíblia também fala ensinar a criança no caminho, né? Hoje a gente está vendo aí seus netos aqui também, né? Caminhando com o Senhor. Eu ia pedir para você dar um conselho para os pais que estão nos vendo, mas você já deu o conselho, então desejo aí para os nossos pais da igreja também um feliz Dia dos Pais. Amém. O conselho pequeno que eu posso dar para o pai é: ensina o caminho que teu filho deve andar. Disciplina, se for preciso, com vara. Ensina o filho o caminho que ele deve andar. E ele andar com Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. Todos os ensinamentos que vocês vão adquirir aqui, através da escola dominical, para os seus filhos, é bênção na vida deles. E bênção na vida de vocês também, né? Esse é o conselho que eu dou. E que Deus abençoe a vida de cada pai, que dê sabedoria, entendimento, discernimento e temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém, que bênção. Eldo, muito feliz de te ter aqui, compartilhando. A gente tem visto que você está aqui todo dia. O Eldo é um servo fiel. A gente tem muita alegria de servir ao seu lado. É uma honra te ter aqui. Igualmente. Também te desejar, né, um feliz Dia dos Pais para você, para toda a sua família, para todos os papais da nossa igreja. Amém. E que Jesus os abençoe ricamente. Amém. E você que está assistindo, fique ligadinho que esse programa está muito especial e recheado de coisas boas. Amém. Com você, pastor Wallace. Já compartilhou aí? Já deu o seu like? Como eu te falei, hoje o programa está especial, programa em homenagem ao Dia dos Pais. E agora o Zilton vai ter um bate-papo aqui, ficou muito legal. Zilton, quem é o papai que está contigo aí? Como é que vai ser seu quadro? Bom, meus amigos, hoje no nosso especial de Dia dos Pais, nós temos o prazer de entrevistar o pastor Jefferson e os suas beldades, seus filhos, os antigos Mr. Ágapes, Igor e Kevin. Aí sim não, Zilton, você vai cair com nós. Pastor Jefferson, é um prazer estar aqui com o senhor é uma referência para nós. E vamos começar já perguntando como que é ser pai, pastor, como que é essa caminhada de ensino dentro de casa, tendo também a Bíblia como um pilar dentro do seu lar. Um abraço, Zilton, um abraço ao pessoal que está aí na TV Águia. Para nós é um prazer estar aqui, participar desse quadro. Primeiro, ser pai. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu tinha apenas 18 anos. É um menino. Era uma criança, um adolescente. Aí, quando o Igor começou a crescer, logo 7 anos depois veio o Kevin para completar a casa. Então, assim, ser pai é a gente olhar para o filho e crer na esperança e ver tudo aquilo que Deus tem um planejamento, tudo aquilo que Deus tem um propósito. A minha vida era totalmente fora de padrão antes de eu ter meus filhos. Aí quando meus filhos veio ao mundo, depois o Igor, principalmente depois que veio o Kevin, minha vida tomou um novo significado. E logo a gente veio para o Evangelho e depois, com a graça de Deus, nós nos tornamos pastor, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Você tem que ser exemplo como pai, tem que ser exemplo como pastor e demonstrar isso para os nossos filhos. Então, assim, a gente congrega junto, trabalha junto, estamos no convívio todos os dias junto. Então, assim, uma responsabilidade muito grande, é uma dádiva de Deus. Eu amo meus 2 filhos, Igor e Kevin, e não tem preço que pague o amor que eu sinto e estar caminhando com ele todos os dias.
E agora vocês, meninos, como é que é servir a Deus juntamente com o pai de vocês, tendo ele como um exemplo, uma referência? Queria que vocês falassem um pouco dessa experiência, desse relacionamento que vocês têm. A gente vê que vocês são muito próximos, que vocês já têm essa caminhada a um longo prazo, né? Os dois são músicos, estão já inseridos dentro do ministério. E como é contribuir de uma forma ativa ao ministério de seus pais? Boa noite, gente. Meu nome é Igor, todo mundo já conhece e tal. Assim, eu tenho meu pai como referência, tanto profissionalmente. Hoje eu trabalho na mesma área que ele. Dentro de casa também, minha referência sempre foi ele, né? Sempre tive meu pai como um herói, como alguém batalhador. Muitas vezes já também presenciei lutas que ninguém sabia, mas que eu via meu pai lutando sozinho, via meu pai sempre orando, sempre buscando a Deus, direção de Deus. E para mim hoje, tá do jeito que eu tô hoje, casado, ter meu pai comigo, poder trabalhar com ele, estar aqui dentro da igreja com ele, para mim é uma dádiva de Deus. Isso é a definição de milagre para mim. Que só quem sabe, só quem soube da nossa história sabe o que a gente passou para estar aqui hoje. Então, assim, eu agradeço a Deus, né, por ter um pai igual ele, que puxa a orelha, que briga, que dá uns bicudos quando precisa, né? Que passa vergonha na gente jogando bola, porque ele é monstro mesmo. E tudo, cara. Meu pai, para mim, hoje é um presente de Deus e eu agradeço pela vida dele. Eu te amo, viu, pai? Boa noite a todos, meu nome é Kevin, todo mundo me conhece aqui. A primeira coisa que eu quero falar é a honra que eu tenho de ter meu pai. Que chegar nesse mundo aqui e ser filho ou filha de qualquer um assim, que não te ensina o caminho de Deus e que não te guia do jeito certo, é complicado. A primeira coisa que eu quero falar é agradecer pro meu pai pelo tudo que ele lutou por mim, tudo que ele fez justamente na caminhada. Todo mundo, como o Igor disse, quem não conhece a nossa história não sabe o que meu pai passou, o que a minha mãe também passou. O que eu tenho hoje em dia para falar com meu pai é só agradecimento. Desde pequeno meu pai me ensinou o caminho certo, me ensinou a ser justo com as pessoas, me ensinou a quem eu sou hoje e quem eu vou ser futuramente. Meu pai, então, se eu for olhar, meu pai é um herói para mim, como eu posso dizer, que tudo que ele passou por mim, pelo meu irmão e pela minha mãe, é muitos, poucos e raros quando você vê alguém fazer isso por você e pela sua casa. E eu agradeço demais que meu pai, desde quando começamos a caminhar com Jesus, desde mais cedo, meu irmão, que veio primeiro, depois meu pai sempre foi uma rocha e uma tocha pra gente, que foi iluminando nosso caminho e nos ensinando a cada passo que a gente dava. Hoje em dia, pela graça do Senhor, hoje eu tô firme na presença de Deus e justamente meu irmão também. Então, como eu disse, meu pai é meu herói e meu pai, eu devo tudo pro meu pai, porque poucos que puderam fazer algo assim parecido. Então, pai, eu te amo. Eu só tenho que agradecer pro Senhor. Depois desse momento, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o quanto esses fundamentos e das expectativas, né? A gente sabe que ser pai é um projeto futuro, né? É um projeto futuro onde hoje você semeia na vida do seu filho e você às vezes vai ver os frutos quando eles estiverem maiores, vivendo as suas vidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco das experiências que o senhor teve dentro da paternidade e do quanto isso te auxiliou também exercer paternidade dentro do ministério, que a gente sabe que o pastor às vezes ele tem que exercer essa paternidade com alguém de fora, né? Como que é trazer a experiência da casa para o púlpito? Ô Zilton, vamos lá, primeira pergunta. Como eu disse, eu amo meus filhos, todo pai ama seu filho. Lógico, né? Então, mas assim,
E tem hora que a gente tem que ser um pouquinho mais exigente com eles, até mesmo pelo testemunho que a gente tem que carregar. Porque assim, a gente é um livro que o mundo lê. Então a gente tem que ser exemplo. Então assim, por mais que a gente erra, mesmo que a gente falha, a gente sempre quer trilhar os nossos filhos no caminho certo. E ser pai é uma dimensão muito grande, como você é, muitos que estão nos vendo aqui na TVE. Então assim, eu louvo a Deus por tudo e pelo ministério, porque às vezes a gente tem que separar a casa, o trabalho, o ministério e o pastoral. Por quê? Se a gente se aglomerar tudo, a gente fica perdido na caminhada. Então o que a gente tenta fazer? O serviço é o nosso serviço, a casa a gente pega firme como tem que ser, e na igreja andar com os propósitos a qual Deus nos ensinou. Porque atrás de mim tem eles. Então eu tenho que ser a base deles. E às vezes nas dificuldades a gente pensa em parar, mas quando a gente olha para trás, tem eles para poder caminhar. Então, nesse Dia dos Pais, eu louvo a Deus, porque há 12 ou 13 anos, eu estava lá em São Paulo, eu passei um Dia dos Pais sem meus 2 filhos. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Se não me engano, foi em 2008 ou 2009. Então, cada Dia dos Pais que eu passo com eles, eu louvo a Deus e sempre tento estar mais perto possível. O Igor é casado, já tem a vida dele, mas sempre eu estou aqui. E o Kevin ainda ele está debaixo da minha cobertura dentro de casa. Então, assim, o que eu tento mostrar para eles, o quanto o mundo lá fora é complicado. O quanto o mundo lá fora te oferece coisas contra a família. Onde você vai, você vê, você nota. Então, o que eu tento ensinar para eles, estando com um projeto aqui na igreja, aqui buscando a Deus, porque sem Deus nós nada somos. Deus é família, nós temos que ser aquela família que nós estamos juntos. E não tem preço que paga. Quando eu estou aqui embaixo, eu vejo os 2 ali em cima. Ou quando eu estou aqui embaixo, eu vejo com eles, com a Lidiane, com a pastora Lidiane. Ou quando está nós 4 lá em cima. Então, o que mostra que Deus ele une tudo e todos os propósitos. Nós somos uma família, graças a Deus, do altar do Senhor, que caminha debaixo dos projetos e dos propósitos de Deus. Nós sabemos que o Senhor ele tem planos com família, né? Meninos, queria que vocês falassem algo que vocês aprenderam com seu pai. Não falem futebol, porque vocês é tudo perneta, seu pai já deu show nos vocês. Então, algo que vocês vão carregar como lição, um legado que ele deixou para vocês. É difícil de falar, porque são muitas coisas, né? Mas, assim, uma coisa que eu vejo, que eu presencio todos os dias é a humildade que meu pai tem. Meu pai é um cara simples, onde ele tá, todo mundo gosta da presença dele, onde ele tá, pela misericórdia do Senhor, a presença de Deus também, elas faz parte naquele lugar. E uma coisa também que eu levo muito é a honestidade. Sempre foi muito honesto e aquele trem que é igual ele fala, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Todo dia a gente luta para conquistar nosso espaço. Eu tava pensando em falar isso justamente com o Igor falou. Bom, mas tem vários pontos assim que se eu olhar pro meu pai, não tem como eu decifrar. Tem várias qualidades que meu pai, assim, que eu gostaria muito de levar pra frente e honrar ele, até quando eu não estiver junto com ele. Mas uma das principais é o amor e o carinho que ele dá pelos seus filhos, que é eu e o Igor, e pela sua esposa, que é minha mãe, que é a Lidiane. O que ele leva pela gente, assim, e o que ele faz pela gente dentro de casa e tanto de fora, é algo assim que a gente não se vê com outras pessoas. Não é fácil de ver com outras pessoas. E não só isso, mas também o jeito dele batalhador. Que mesmo ele, como o Igor, ele mora em outra casa, meu pai ainda vai lá, corrige, ainda conversa com meu irmão para se ajeitar na presença. Então, assim, se for olhar, essas são as das maiores qualidades assim que eu queria levar do meu pai pela frente. Que é o seu jeito de amar, sua honestidade e também seu caráter. Queria agradecer vocês por esse momento. Igual vocês são referência de família, vocês têm
nos ensinado que uma casa ela pode sim servir ao Senhor. Pastor Jefferson, que mais homens se coloquem na brecha como o Senhor se coloca, que a sua casa continue sendo uma casa de bênçãos, uma casa de oração, e que vocês que estão nos assistindo se espelhem mais e possam também ter esse nível de experiência com o Senhor dentro da casa de vocês. Assim como o pastor Jefferson disse, Jesus ele é o centro de tudo, e esse nível de experiência só vem quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Se eu quiser falar alguma coisa. Só desejar um feliz Dia dos Pais ao seu Osmar. Papai, te amo. Ao nosso pai espiritual, que o pastor Wallace, Deus abençoe, o Senhor continue sendo esse paizão aí. E todos os pais da Igreja Batista Ágape, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e que cada dia a gente possa caminhar ainda mais com Cristo. Nós encerramos por aqui, é com o Senhor, pastorzão. Um abraço. Valeu. E nós sabemos que os pais são referências. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, não é o caminho, é no caminho. E tem pais aqui na igreja que eles são referências para os filhos. E nós vamos ver esse quadro agora, o que eu aprendi com os meus pais, ou com meu pai, desculpa. Você vai ver esse quadro aí que Deus vai falar contigo. Boa noite para você que nos assiste à TV Ágape. Hoje eu vim falar um pouco sobre meu pai nos Dias dos Pais. Vou falar sobre meu pai, eu sou Luiz, né? Mais conhecido como irmão Luiz. E eu vim falar um pouco sobre ele, um homem a qual me criou nos caminhos do Senhor, com valores cristãos, com humildade, né, do coração. E eu quero dizer que eu te amo muito, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor já fez por mim, tudo que ainda o Senhor vai fazer. Espero retribuir isso enquanto o Senhor viver. E eu quero desejar também para vocês, todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Deus abençoe. Olá, igreja. Eu sou a Giovana, eu sou filha do Fábio Carvalho, conhecido aqui na igreja como Fabinho. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi com Cristo, com meu pai. Primeiramente, olhando o amor que meu pai tem e teve durante toda a minha vida para comigo e para com as minhas irmãs, eu aprendi o que é o conceito de paternidade. Aquele conceito que a gente vê tanto na Bíblia sobre o amor paterno de Deus, o amor que Deus tem conosco como pai. E também, quando eu era criança, meu pai sempre gostava de contar histórias pra gente. E a minha história favorita era dos 3 porquinhos. E ele sempre concluía essas histórias, a minha favorita em específico, perguntando pra gente do porquê que a casa do último porquinho ela não caiu. E a gente respondia porque ela era firme na rocha. E ele sempre falava que a nossa rocha era Jesus. Essa história que ele contava se assemelha à parábola que Jesus conta sobre o homem prudente e o imprudente, que encontra-se em Mateus 7, 24 até o versículo 27. E eu aprendi com essa história desde pequenininha que Cristo é nossa rocha e devemos estar sempre firmes nele. Gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão assistindo, em especial para o meu pai. O programa tá legal, hein? Tá legal, especial Dia dos Pais. Vamos também, já que o programa é da Igreja Batista Ágape, vamos conferir a agenda para você saber os dias de culto aí, a agenda da igreja para você. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã
a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E, além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a Rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já viu a agenda da igreja, é só você vir. Eu estarei na porta te esperando. Agora esse quadro, você vai gostar. As crianças aí fazendo homenagem aos papais. Vamos lá, vamos ver esse quadro aí. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. E obrigada por tudo. E obrigada por você trabalhar muito para comprar as coisas que eu faço para você. Tchau. Papai, tchau. Feliz Dia dos Pais. Melissa, como que seu papai chama? Washington. E o que você mais gosta no papai? Vocês brincam juntos? Aham. O que você mais gosta que o papai faz? Eu gosto que o meu pai ir no parque de diversões ver a Mini comigo e lá nos Estados Unidos. E seu pai é muito legal? Aham. O que seu pai é pra você? Hã? O que seu pai é pra você? Porque ele é meu pai. Meu pai é meu pai, então é meu pai. É? Manda um beijão pro papai. Feliz Dia do Pai. Papai, te amo. Papai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Como seu papai chama? Jardim. E o que você mais gosta que seu pai faz com você? E na roça. E na roça? Então manda um beijão pra ele. Manda um beijo pro papai. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Eu amo muito meu pai. E... O que você mais gosta de fazer com seu pai, Felipe? jogar futebol com ele, que é mais legal. É? E seu pai é bom de futebol? Nossa, perfeito. Eu só tenho um tamanho de troféu lá em casa. Mesmo? E quem que é melhor de futebol? O papai ou o Manuel? Os dois. Não, o papai ou o Emanuel? Ou o Manuel, né? Manuel? Cavalinho do meu pai. Feliz Dia dos Pais, papai! Ô, Nicole, papai, o que ele te ensinou sobre Jesus? Muita coisa. O que ele fala pra você? Ele te ensinou a orar? Minha mãe. Oi, foi sua mãe que ensinou? Aham. Puxa a orelha do gogão, então, viu? Ô, Nicole, o que você mais gosta do papai? A barriguinha dele. E o papai é o que pra você? Um super-herói. É? Manda um beijão pra ele, então. Beijo, papai. Feliz Dia dos Pais. Papai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Parabéns pelo Dia dos Pais. Cara, o que você mais gosta de fazer com o seu pai? Brincar e viajar. É? O que seu pai é pra você? É uma pessoa muito importante. É, e o que você mais admira no papai? Que ele é muito legal e estudioso. É, manda um beijo pra ele, então, pra ele começar. Beijo. Feliz Dia dos Pais. Papai, te amo. Mas, ei, o que seu papai te ensinou sobre Jesus? Que tem que obedecer, não falar palavrão. E o papai te ensinou a orar? E Sim, o papai ora com você? sim, Você gosta quando o papai ora com você? sim. Então manda um recado pra ele. Eu também gosto que ele brinca comigo. É? E o que seu pai é pra você? Hã? Bonito. Bonito? Logo, papai, gostoso.
Papai, feliz dia dos pais, te amo. O que você mais gosta de fazer com o papai? Eu gosto de brincar e assistir filme com ele. William, o papai fala de Jesus pra você? Sim, ele conta histórias pra gente e ora com a gente. Isabela, o papai também já falou de Jesus pra você? Já? E o que vocês acham? O que você acha do papai? Eu acho ele muito legal, engraçado. Eu mando um beijo pra ele, entendeu? Tá bom. Nelzinha, e o papai já falou de Jesus pra você? Já. Eu também tenho um jogo no celular dele que conta histórias de Jesus. Aí tem pintar, quebra-cabeça, baralho. E o papai ora com você? Ora. Ora mesmo? Aham. Manda um beijo pro papai, então. Papai, eu te amo. Papai, feliz dia dos pais. Deus te abençoe muito. Antonella, o que você mais gosta de fazer com o papai? Brincar. De quê? Lutinha. É? O que o papai é pra você? O que você acha do papai? Legal. É? O papai fala de Jesus pra você? Aham. O que o papai fala? Ele tem hora que fala umas histórias da Bíblia. É? Então manda um beijão pra ele. Tchau, papai. Beijo. Papai, eu tô muito feliz com o senhor. Eu te amo muito, papai. Papai, eu te amo do meu coraçãozinho, sabia? Eu te amo tanto, tamanho da cidade. Vê como que eu te amo aí. Qual grupo que você quer? Ou levar eu pro parquinho, levar eu pro clube, qualquer coisa que você quiser. Qual que você quer? Pai, feliz dia dos pais. Ana Cecília, o que você mais gosta no seu pai? O que você mais gosta de fazer junto com o papai? Brincar. É? E o que seu pai é pra você? Meu pai. É? E o papai te ensina sobre Jesus? A vir na igreja? O que ele fala? Ele fala pra me obedecer às professoras e a todo mundo. É, manda um beijão pra ele então. Vai, paz. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Amém. Amém. Hoje, como você sabe, estamos no programa especial Dia dos Pais, só que a gente não pode esquecer de um detalhe. Nem todos temos os nossos pais presentes. Por exemplo, no meu caso, meu pai faleceu no ano de 2009. Para muitos, ou para todos, é uma data muito feliz, mas para quem não tem o pai, fica uma data assim vaga, meio triste. Para você que não tem o seu papai vivo, nós separamos um quadro também pensando em você. Assiste aí. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, Igreja Batista Ágape, a paz do Senhor, quem está nos assistindo. Eu sou Ana Amélia Fidelis, eu sou obreira, membro da Igreja Batista Ágape, e eu fui convidada a trazer uma pequena mensagem para vocês, em especial ao Dia dos Pais, porém aos pais que o nosso Deus já levou, que já moram com Deus, e essa data ela fica um pouco dolorida pra gente que ficou, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para o seu coração. O meu pai, ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus. Eu fui nascida e criada em berço evangélico, porém por um período eu me afastei e eu voltei para os caminhos do Senhor no final de 2019. E justamente no meu melhor momento com Deus, onde eu tinha sentido que eu tinha sido resgatada mesmo, que eu estava firmando a minha vida no altar, Deus levou meu pai. E foi uma situação muito difícil, foi muito dolorido, porque meu pai era a minha maior referência, é minha maior referência. E eu passo por muitos momentos hoje onde eu sinto uma saudade, onde eu queria poder ouvir a opinião dele. Porém, ao mesmo tempo, isso me dá uma segurança, isso me fortalece, porque eu sei que eu estou seguindo os caminhos que ele me ensinou. Hoje eu tenho vários manuais de Bíblia, quem é quem na Bíblia, vários livros e tudo que ele deixou como herança. Então, às vezes, quando eu estou estudando um sermão que eu vou trazer ou no Instagram ou na igreja, eu vejo uma anotação dele, meu coração se enche de alegria, porque eu estou simplesmente dando continuidade àquilo que ele me ensinou.
Eu não acredito que eu estou continuando o legado dele, porque eu acho que o legado dele já se encerrou com ele. Eu só acho que Deus, ele determinou um novo legado para mim, eu estou continuando o meu, e eu creio fielmente que isso vai se passar de geração em geração. E se você também perdeu seu pai, eu sei que é uma dor muito forte, nos primeiros anos é muito difícil, aquele vazio ali, a gente tenta preencher de todas as formas, mas eu tenho uma coisa para te falar, esse vazio ele não vai ser preenchido, era dele. A gente tem que aprender a conviver com as experiências que ele deixou, com os ensinamentos que ele deixou e se apegar em Deus, porque o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Você não é órfão, você tem o seu Pai, ele está te ouvindo, ele ouve as suas súplicas, ele te ama. E às vezes a gente se entrega à dor do luto, sendo que o luto ele é para ser sentido. Tudo bem você sentir, você tirar uns dias para você sentir. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade em ir à igreja no culto do Dia dos Pais. Por quê? Porque eu sinto saudade do meu pai. E tudo bem você ter essa tristeza, sentir esse luto, mas não permita que esse luto pare sua vida. Porque eu tenho certeza que seu pai gostaria de ver você tocando a sua vida, você vivendo o que ele te ensinou. Eu falo que essa é a maior herança que a gente pode ter. É os ensinamentos, é a palavra de Deus, é tudo que ele poderia ter deixado para você te ensinar e ver você seguindo isso. Você entender os valores do seu pai, tudo que ele te ensinou e você levando isso a sério, você levando isso em consideração. Eu acredito que é o melhor presente que você poderia deixar ao seu pai. E a palavra que eu tenho para vocês é que vai ser difícil no início, não é fácil, é dolorido, a gente sofre muito. E nunca deixa de doer. A verdade é que nunca deixa de doer. A gente lembra, a gente dá um sorriso às vezes de saudade, às vezes no momento feliz da sua vida, você gostaria que ele estivesse lá com você. Isso nunca vai passar. Mas ao mesmo tempo se apega nas coisas boas, se apega em tudo que ele te ensinou, na pessoa que você se tornou por conta dos ensinamentos dele, que isso vai valer a pena. E toque sua vida adiante, viva sua vida, busque ser uma boa mãe que também vai ensinar nos caminhos do Senhor, busque ser um bom pai que também vai deixar esse legado para o seu filho, porque isso vai fazer toda a diferença. E a maior herança que meu pai poderia ter deixado para mim foi me criar, foi me ensinar nos caminhos do Senhor, porque mesmo quando eu me desviei, eu sabia que meu lugar era na presença do Senhor, e esse é o maior legado que a gente pode receber. Essa é a palavra que eu tenho no coração de vocês hoje. Espero que tenha confortado um pouquinho o coração de vocês como conforta o meu. Fiquem com Deus e até a próxima. Pastor João Batista, conheci ele. Um abraço para a Ana, que ela honrou seu pai enquanto esteve vivo. E eu tenho certeza que se o pastor João estivesse entre nós vivo, ele estaria orgulhoso da maneira que Deus tem usado a vida da Ana. Irmãos, vamos caminhar para a palavra. Agora você vai ouvir uma palavra também direcionada para os pais. Fica aí que a palavra que Deus me deu, tenho certeza que vai falar contigo. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Hoje é especial Dia dos Pais. Fica aí, não vou demorar na palavra. Quero contar a história de um pai aqui que vai servir de exemplo para nós. Uma história muito conhecida, livro do Gênesis, capítulo 22, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, ele tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou
o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí até dizer-se o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, quem não conhece essa história tão conhecida, onde Deus pede que Abraão oferecesse o seu filho? Mas eu quero aplicar algumas coisas bem rápidas aqui. O texto começa assim: depois dessas coisas. Depois de quê, irmãos? Aqui Abraão já está velho, Abraão aqui já está com mais ou menos 90 a 100 anos, e mesmo assim tem a palavra depois. Por quê, pastor? Deus tem sempre surpresas para nós, Deus tem sempre algo novo. Nunca pense que você está aposentado na fé. Não, para Deus não tem idade, para Deus não tem dificuldade. Deus tem sempre surpresas para nós. A vida com Deus é sempre assim, sempre vai ter depois. E Abraão, mesmo velho, ele ainda ouvia a voz do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, ele ouve. Havia mais de 10 anos que Deus não falava com Abraão, mas quando Deus fala, Abraão escuta mais uma vez. Irmãos, coisa boa é quando a gente, mesmo depois de um tempo de caminhada com Deus, a gente continua ouvindo a voz do Senhor. A gente não pode parar de ouvir a voz do Senhor, não, porque é a voz do Senhor que nos direciona. E diz o texto que Deus provou Abraão. Algumas traduções dizem tentar, mas a palavra original é provar, porque a tentação vem do maligno, a provação vem de Deus. E olha o que Deus fala com ele: eu quero o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Por que Deus vai especificando? Porque ele tinha Ismael. Se Deus falasse assim: eu quero o teu filho, ele poderia dar Ismael, mas Deus fala: o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Só que entenda algo: sempre quando Deus pede Isaque, Deus não quer o Isaque, Deus quer o Abraão. Por quê? Deus quer saber onde o nosso coração está. Essa é uma das maneiras que Deus nos prova, é para ver se nós estamos amando mais o Isaque do que a Deus. Pensa naquilo que você ama agora. Se Deus te pedir, você tem coragem para dar? Você tem coragem para entregar para Deus aquilo que Ele te deu? Porque tem hora que nós amamos mais o Isaque do que a Deus. E Deus disse assim: vai até o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, ele simplesmente obedece a Deus, ele não questiona. A ordem era estranha, a ordem era ilógica, a prova parecia colocar um ponto final em tudo que Deus tinha prometido. E às vezes também, irmãos, escute isso aqui: Deus vai fazer umas coisas dessas, parece que Ele vai se contradizer, a ordem que Deus vai dar para nós é ilógica, a gente não vai entender muitas coisas. Abraão poderia falar: Senhor, mas esse filho foi o Senhor que me prometeu, como que o Senhor agora quer que eu entregue no altar algo que o Senhor me deu? Irmãos, não queira entender a cabeça de Deus. Abraão agora iria enfrentar, na minha opinião, a maior prova da vida dele, que era entregar o Isaque para Deus. Talvez você esteja enfrentando isso, uma crise onde você não está entendendo, mas eu vou te ensinar algumas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, irmãos. Ele não corre da prova, ele faz na hora. Então aqui já aprende algo. Quando Deus te colocar na prova, irmãos, se é para passar para a prova, vão passar logo, vão encarar, vão partir para cima. Tem pessoas que querem correr. Abraão poderia falar: Senhor, não, pode ser daqui a um mês, pode ser semana que vem. Não, Senhor, eu tenho que passar na prova, eu tenho que ter essa prova, então vou enfrentar, então vão partir para cima. Encare, irmãos. Eu sou desse jeito. Quando eu vejo que Deus está me provando, eu falo: Senhor, então vamos embora, vamos partir para cima, vamos logo, não corre não. Segunda coisa que ele faz: ele não fala para sua esposa. Sara não fica nem sabendo. Por quê, pastor? Irmãos, a gente que é casado sabe, mulher é mais emotiva que homem. Certamente se Abraão falasse assim: Sara, Deus pediu para que eu matasse Isaque, você acha que Sara iria aceitar? Sara ia falar: de jeito nenhum, meu filho você não toca. Irmãos, aqui eu aprendi um princípio com Abraão: tem coisas que é só você e Deus.
Tem coisas que é só você e Deus. Se você contar para alguém, talvez essa pessoa pode te convencer a não fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Sara poderia falar assim: não, Abraão, isso não é Deus não, que Deus é esse que quer matar o nosso filho. Então aprenda esse princípio. Tem provas que você tem que passar calado, só você e Deus. E eles estão caminhando, e diz a Bíblia que quando ele chega ao pé do monte, Abraão vai dizer para os seus servos: ó, ficai aqui, que eu e meu filho vamos adorar a Deus e vamos voltar. Olha a fé de Abraão. Deus disse que era para sacrificar o seu filho, mas Abraão diz: ó, nós vamos subir, adorar e voltar, porque a esperança de Abraão era firmada na palavra de Deus. Por mais que ele não esteja entendendo a obra do Senhor, Abraão confiava na palavra e na promessa de Deus. E você que está vivendo essa prova, e eu não sei qual a sua prova, qual o seu problema, mas você pode falar como Abraão: eu vou adorar a Deus, eu em meio a essa prova eu vou adorar a Deus, e tem mais, eu vou voltar. Ou seja, essa prova não vai me matar não, nessa prova vai ter louvor e adoração, e eu vou voltar, eu vou vencer. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aí quando os servos ficam embaixo, Abraão começa a subir o monte com Isaac, irmãos. E aqui tem algo interessante para os pais. Abraão vai colocar a lenha sobre os ombros de Isaac. Isaac teve que levar a lenha. Por quê? Irmãos, nós que somos pais, nós precisamos de colocar responsabilidade nos nossos filhos. Nós estamos vivendo uma geração hoje que nem a lenha mais para o filho, a gente deixa o filho carregar. Tem coisas que você tem que deixar seu filho fazer. Quando a lenha cai aqui nas costas de Isaac, ele vai fazer uma pergunta: cadê o cordeiro? Porque na hora que a responsabilidade cai nas costas, é que a gente lembra do Cordeiro, é que a gente lembra de Jesus. Tem muito filho aí que o pai não está dando responsabilidade para ele, por isso que ele não se lembra do Cordeiro. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Abraão, ele leva o filho para a prova, ele coloca a lenha no ombro de Isaac, mas ele passa com Isaac lado a lado. Assim é o nosso Deus. Ele permite a lenha cair nos nossos ombros, ele permite a prova, mas ele vai passar conosco lado a lado. Esse é o nosso Deus. Ele caminha contigo nos momentos mais difíceis. E quando Isaac está subindo o altar, está subindo o monte, ele não é bobo nem nada, e vai perguntar: pai, cadê o cordeiro? Porque Isaac sabia que eles iam adorar a Deus. Abraão ficou sem resposta. Irmão, você já viu aquela situação que você não tem resposta? Abraão só vai dizer assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, tem hora que a gente tem que ter essa fé. Como é que vai ser? Deus vai prover. Mas eu não tenho recurso. Deus vai prover. Mas Deus vai prover. E eu vou liberar uma palavra para você: Deus vai prover no meio da tua prova, meu irmão. Essa prova aí que você não tem resposta, que você não vê saída, Deus proverá, Deus vai dar uma saída, irmãos. E quando ele chega no alto de um monte, a Bíblia diz que Abraão vai edificar o altar e vai colocar o altar em ordem. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar Isaac no altar. Irmãos, imagina a cabeça de Isaac. Isaac, ele sabe o que é sacrifício. Isaac não é uma criança, Isaac provavelmente era um adolescente, e ele deitou naquele altar. Aqui eu preciso te falar uma verdade para a gente caminhar para o fim. Isaac aprendeu uma verdade linda. Tem dias que Deus quer uma oferta nossa, mas tem dia que eu serei a oferta. Eu vou repetir essa frase. Tem dias que Deus quer que nós ofertemos algo, mas tem dia que nós teremos que ser a oferta de Deus. Ali Isaac estava no altar de Deus. E eu vou dar um conselho aqui para os pais: coloque os teus filhos no altar de Deus, coloque os teus filhos na presença de Deus, coloque os teus filhos na presença do Senhor. Pai que é de Deus, coloca os filhos no altar. E sabe o que eu acho legal? Isaac não reluta, irmãos, porque uma vez que nós estamos no altar, meu amigo, nós estamos ali para nunca mais sair. E já caminhando para o fim, quando Abraão pega a faca para matar o seu filho, um anjo vai bradar do céu, vai dizer: Abraão, não precisa matar o seu filho, porque agora eu sei que você teme a Deus. A faca chegou perto de Isaac, mas não matou. Por quê?
crente que está amarrado no altar, ele pode até ver a faca, ele pode até ver o problema, mas o problema não vai te matar e não vai te destruir. Eu vou liberar essa palavra para você. Você que é crente de altar, você que está no altar do Senhor, você que colocou o seu filho, você que colocou sua família no altar, você pode ver até o problema, mas o problema não vai te matar e não vai te ferir. E o anjo vai dizer, Deus vai dizer, agora eu sei que tu temes a Deus, porque você tem coragem para me entregar tudo. E diz a Bíblia que Abraão levantou os olhos e olhou para o céu. Até aquele momento, irmãos, Abraão só estava olhando para Isaac. Agora ele vai olhar para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. E diz a Bíblia que quando ele olha para trás, ele vai ver um carneiro que estava atrás dele. Só para a gente prestar atenção nos detalhes. Abraão disse que Deus iria prover um cordeiro, mas ele viu um carneiro. Deus preparou um carneiro. Pastor, qual que é a diferença de cordeiro para carneiro? A idade e o tamanho. O cordeiro é menor, o carneiro é maior. Olha, irmãos, Abraão precisava de um cordeiro, mas Deus preparou um carneiro. Abraão precisava de algo menor, Deus preparou algo maior. Por quê, pastor? Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa, pede ou imagina. Você está precisando de um cordeiro, mas Deus tem carneiro, Deus tem coisa maior, Deus tem coisa superior a você. E o carneiro estava amarrado. E Abraão teve que ir lá desamarrar e matar aquele carneiro. Por quê? Irmãos, Deus vai prover a situação, mas Deus não desamarrou o cordeiro. Por quê? Tem coisas que é para a gente fazer. E eu termino essa palavra dizendo, quem viu aqueles dois descendo do monte, Abraão abraçado com Isaac, não imaginava as lutas que eles estavam passando lá em cima. Por quê? Nós podemos até subir o monte da adoração chorando, mas a gente vai descer com o sorriso dos lábios. O nome Isaac significa sorriso, e eu quero liberar essa palavra para você. Por mais difícil que tenha sido a sua prova, coloca o teu filho no altar, coloca a tua vida no altar. Por mais difícil que seja, você pode até subir chorando, mas vai descer sorrindo, vai descer com Isaac, vai descer com a alegria abraçada contigo. Essa prova não vai te matar. Deus te abençoe e vamos orar. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra que foi ministrada aqui. Hoje nós aprendemos com a vida de Abraão que passou uma das maiores provas, uma das maiores dificuldades que alguém já enfrentou aqui na terra. Mas ele não teve vergonha, ele não teve medo de obedecer a Deus, e ele colocou a lenha nas costas do seu filho, colocou responsabilidade, mas caminhou com ele lado a lado. E Abraão colocou o seu filho no altar. Senhor, nos ajude. Que o Senhor nos dê discernimento e que a gente venha colocar os nossos filhos também no altar do Senhor. Eu creio que tem livramento, eu creio que tem coisas maiores da parte do Senhor para nós. Eu quero apresentar também esse pai que está me ouvindo. Quem sabe ele está enfrentando momentos difíceis, momentos de desemprego ou de enfermidade. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha abrir as portas. E esse pai também que está afastado dos seus caminhos, que ele possa se reconciliar contigo. Eu entrego cada pessoa que ouviu essa palavra, é a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegou ao fim, o programa a TV Ágape em homenagem ao Dia dos Pais. Compartilha mais uma vez aí, manda para os seus amigos, para os seus parentes, para a gente ganhar mais vidas, mais audiência. E até o próximo programa, permitindo o Senhor. Fica com Deus, paz do Senhor, Deus abençoe.